Saudações, meu irmão, minha irmã. Obrigado por você estar deste lado, partilhando a palavra. Hoje estamos então no dia 5 de dezembro, vamos nos aproximando mais e mais do final do ano. E estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Que a graça do Espírito Santo continue a nos conduzir. Logo de cara você vai ver uma abordagem a partir do versículo 1 até o 4, e depois eu queria que você saltasse para o 7, que vai dar um entendimento a respeito daquilo que são as paragens necessárias no caminho. Se os meus irmãos se lembram, em várias vezes aqui no livro de Atos, e até mesmo antes que chegássemos a Atos, quando estávamos a estudar Lucas, nós vimos que havia situações que poderiam parar Jesus, havia situações que poderiam parar os discípulos, mas não era a hora nem o lugar para parar, era necessário avançar. Mas agora o capítulo 21 nos traz muitas paragens. Paulo vai parar e vai conhecer outros discípulos ao longo da sua caminhada. Estes discípulos eram tão convertidos ao Senhor que as suas mulheres, seus filhos também estavam ali servindo a Deus com eles. Então esta é uma paragem necessária, porque se os meus irmãos repararem enquanto meditarem, vão ver que nessa paragem Paulo teve mais uma vez a oportunidade de testemunhar Cristo. Paulo teve mais uma vez a oportunidade de ouvir também da experiência dos outros irmãos, ou seja, Paulo teve mais uma oportunidade de refrigério, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de afirmar a sua fé em Cristo Jesus. Então fique muito atento às paragens necessárias. Ao longo do caminho, se nós repararmos mesmo ao longo do tráfego rodoviário, você percebe que há sinalização por todos os lados. Há momento para parar, há momento para avançar. Nos momentos em que você para, há outros que avançam, e no momento que você avança, há outros que param. Se não respeitarmos as paragens obrigatórias da vida, com certeza nós não teremos força e resistência suficiente para chegarmos até ao nosso destino. Daí que era necessário, Lucas está a relatar que nós encontramos aí outros discípulos e tivemos que parar, estar com eles. Paulo ficou ali ainda muito tempo, muitos meses, ensinando e com certeza também aprendendo com as suas experiências. E nós vamos ver que quando esses irmãos vão se despedir de Paulo, de Lucas, de Tiago, Timóteo e todos que acompanhavam essa caravana, a Bíblia está a dizer que depois de saírem para fora da cidade, eles dobraram os seus joelhos e colocaram-se em oração. Quando dobraram os seus joelhos e colocaram-se em oração, nós estamos a aprender o quê? Que uma vida constante de oração nos torna sensíveis ao Espírito Santo. Porque se os irmãos repararem, há um momento em que esses irmãos, ao se encontrarem com Paulo pretendia avançar. Paulo pretendia voltar para Jerusalém, mas a Bíblia diz que esses irmãos, movidos pelo Espírito, impediram, aconselharam a que Paulo não fosse para Jerusalém. Depois estamos a ver que antes de se despedirem de Paulo, estão a dobrar os joelhos e estão a orar. Isso está a nos mostrar que esses irmãos tinham uma vida constante de oração, tinham uma vida de plena comunhão com Deus. Só por isso o Espírito lhes comunicou, primeiro. Segundo, só por isso eles perceberam a comunicação do Espírito, porque são essas as valências, duas das valências que a vida espiritual nos dá, porque o Espírito fala para a igreja, mas há quem não tem ouvidos para ouvir. Então quem tem ouvidos para ouvir são aqueles que têm comunhão com Deus e a sua fé cresce através da palavra do Senhor. Então, uma vida constante de oração, uma vida de plena comunhão com Deus, nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo, nos torna sensíveis à voz de Deus, e nunca estaremos perdidos, pois estaremos fazendo sempre a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, vamos reparar que
A mensagem que se levanta agora é uma mensagem dura. E eu estou a dizer para ti, meu irmão, estou a dizer para você, minha irmã, prepara-te para as más notícias. Prepara-te para os momentos difíceis. Esse caminho não é só um caminho bom. Não há só rosas nesse jardim. Na verdade, há espinhos. Mas os espinhos não fazem o jardim deixar de ser jardim. Ele continua sendo jardim. E os espinhos muitas vezes vão nos ensinar aonde devemos colocar ou não a mão, mas em outras circunstâncias vão nos mostrar a dinâmica da vida, vão nos mostrar o plano de Deus para nós. E o que está a acontecer é que Paulo agora vai receber um espinho pesado da mão de Ágabo. Ágabo está a profetizar que Paulo será amarrado, Paulo será castigado, Paulo será batido, espancado, Paulo vai morrer, Paulo vai para a cadeia. E é verdade. E para você entender lá na frente, segundo os relatos, Paulo vai ter a sua cabeça decapitada. Mas antes que isso aconteça, Deus está a lhe avisar. Ou seja, o nosso Deus é tão poderoso que quando mantemos a comunhão plena com Ele, Ele não só nos mostra aquilo que vai fazer na nossa vida, mas nos mostra também aquilo que Ele vai permitir que nos façam. Ou seja, quando pedimos a Deus para abrir as portas da nossa vida, devemos nos lembrar que na mesma proporção em que Ele está abrindo algumas portas, Ele está fechando outras. Na dimensão em que Ele está fechando algumas, Ele está abrindo outras. Então agora Paulo vai sofrer. Paulo vai passar por um caminho difícil. E a Bíblia está a dizer que os irmãos, juntamente com Lucas, impeliram Paulo para que não fosse para Jerusalém. Não vá, não vá, não vá. Você vai morrer, você vai ser castigado. E Paulo repreendeu os irmãos. Então não convém que eu sofra por causa de Cristo. Eu estou preparado para sofrer e até mesmo para morrer por causa de Cristo. Aprendemos aqui uma lição poderosa, e a lição é essa: em nome do amor. Paulo está numa missão em nome do amor. Não é amor por um homem ou uma mulher, não é amor por coisas materiais, não é amor pelo presente ou pelo porvir, mas é amor por aquele que por nós morreu, deu a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou. Seja feita a vontade de Deus, os irmãos vão dizer. Agora não é para fugir, é para dar as caras, é mesmo para enfrentar. Em muitas situações, como os meus irmãos sabem, Paulo teve que fugir, ele e Silas tiveram que fugir. Mas agora não é hora para fugir, agora é hora para enfrentar, é hora para aceitarmos o nosso destino, é hora para aceitarmos o nosso propósito. E quando os discípulos perceberam a decisão de Paulo, quando os discípulos perceberam a plena convicção de Paulo, então eles entenderam que não há nada a fazer, senão que a vontade de Deus seja feita. Paulo poderia aceitar a compaixão dos irmãos, poderia aceitar a preocupação dos irmãos, mas as pessoas podem ter muitas boas intenções conosco, é verdade, elas não estão erradas. Só que nós não estamos para satisfazer a boa ou a má vontade das pessoas. Nós existimos para fazer a vontade de Deus, que pode se materializar ou não através das pessoas. Então os próprios irmãos compreenderam que a vontade de Deus precisava ser feita. Paulo estava numa missão em nome do amor. Meus irmãos, há coisas que não conseguimos fazer porque não queremos fazê-las em nome do amor. Há coisas que nos rejeitamos fazer porque não fazemos em nome do amor. E o mestre disse: tudo que vocês fizerem aos homens, façam como que se estivessem fazendo para Deus e não para os homens, ou seja, em nome do amor. É o amor que tira a máscara da vaidade, é o amor que tira a máscara da preocupação, é o amor que tira a máscara da exceção de pessoas, é o amor que tira a máscara da negligência. Só em nome do amor podemos prosperar no caminho com Deus e estar prontos não só para as bênçãos de Deus, mas também para as dores, para os sofrimentos que advêm com essas bênçãos, porque nós seremos abençoados nessa vida 100 vezes mais do que tudo que deixamos, mas com dores. Ou seja, vai haver perseguição, vai haver cadeia, vai haver difamação, vai haver conflitos, mas ainda bem que a graça do Senhor está conosco, porque apesar de todas as coisas que vão haver, há uma graça que vai superabundar sobre as dificuldades, há um poder que vai se aperfeiçoar nas fraquezas, e há um sangue que sobre nós será derramado, e a glória de Deus sobre nós será
manifesta. Com isso estamos a terminar dizendo o que? Paulo está já a começar a sentir na pele o que Ágabo profetizou, ou seja, a partir do versículo 29 até o terminar do texto, você está a ver que Paulo está a ser injustiçado. Paulo é levado para a assembleia injustamente porque um certo homem grego teve acesso ao templo e entenderam que Trófimo esteve naquela cidade por causa de Paulo e Paulo lhe permitiu a entrada, mas na verdade Paulo não tinha nada a ver com Trófimo, mas ainda assim Paulo estava sendo julgado por isso. Estava havendo um alvoroço grande, a cidade estava perturbada porque uma injustiça estava a ser praticada, mas na mente daqueles que a praticavam entendiam fazer bem, mas na verdade era só o povo inocente. Mas aqueles que incitavam o povo sabiam muitas vezes, sabiam claramente o que estavam fazendo e sabiam mesmo do porquê que estavam fazendo. Era inveja, era rancor, era ódio, porque Paulo lhes estava roubando a atenção, ou seja, já não valiam os sofismas e as filosofias humanas, estava prevalecendo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Meu irmão, então esteja preparado que nem todos os momentos serão de glória. Haverão momentos de dor e sofrimento. Só que esses momentos de dor e sofrimento vão se traduzir em experiência, que vão gerar em nós, vão se traduzir em perseverança, que vão gerar em nós essa experiência, e essa experiência até vai nos fazer compreender que na verdade os momentos de glória não são os de alegria, são os momentos de tristeza, os momentos de deserto, porque lá é através deles que nós aprendemos a confiar plenamente em Deus. Paulo ainda terá direito à sua defesa, Paulo ainda vai falar para toda esta comunidade, mas até lá, enquanto se encerra esse capítulo, convém que entendamos que a vida cristã é um caminho longo, árduo, é um caminho complicado, é um caminho não impossível, mas bem possível. Não é um caminho real e todos podemos fazer, tal como muita gente diz nas frases, e eu hoje vou contrariar uma frase famosa. Para cada coisa da vida, muitas vezes que envolve possibilidade, nós costumamos usar a seguinte frase: isto não é para quem quer, é para quem pode. Mas eu hoje afirmo e reafirmo: o cristianismo não é para quem pode, é para quem quer. Por quê? Porque há muita gente, ou seja, todos nós podemos, mas a pergunta é: todos nós queremos? Não. Então o cristianismo é tão belo que ele contraria a filosofia humana. Na filosofia humana, as coisas muitas vezes não são para quem quer, mas para quem pode. Mas o evangelho não é para quem pode, é para quem quer, ou seja, porque poder todos podem, mas a pergunta é: será que todos querem? E essa é a mensagem de Deus para nós, porque Paulo podia e ele quis, outros discípulos também podiam e eles quiseram, mas lembra só de um jovem rico, podia largar tudo para seguir Cristo, mas adivinha, ele não queria. Então, meu irmão, não diga que você não pode, não diga que você não consegue. Não é uma questão de poder ou não, é uma questão de querer, porque se você querer, ele vai te mostrar o caminho da possibilidade através da fé. Com alegria, com lágrimas, continuaremos servindo ao Senhor, porque sabemos que a nossa vida é forjada no deserto, mas ainda mesmo nesta terra viveremos uma vida em abundância, viveremos uma vida em constante luta, mas adivinha só, em constante vitória também, porque o nosso Deus é maior que tudo e que todas as coisas, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe em todas as fases da tua vida. Na alegria, esteja com Ele. Nos momentos complicados de tristeza, esteja com Ele. Alguém disse que cristão não entra em depressão. Entra sim. Há questões que nos levam mesmo para a depressão. Lembra de Elias?
pediu que Deus lhe tirasse a própria vida, estava deprimido, estava angustiado, mas em todos estes momentos podemos e devemos nos lembrar que o Cordeiro está conosco, então nada nos será impossível. Se Ele está permitindo, é porque lá na frente há uma lição poderosa de vida que nós vamos carregar como testemunho vivo daquilo que Deus tem feito em nós. Deus eterno seja engrandecido na tua e na minha vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.